fora. No 107,9, a alternativa no esporte. Com a equipe Futebol Show. Opinião, debates, informação, a repercussão. Tudo em um só programa. Alternativa no esporte. Com a equipe Futebol Show. Muito boa tarde para você, torcedor e esportista do Vale do Paraíba. Abraçando também todo o Brasil que nos acompanha através da Rede Mundial de Computadores. Estamos chegando com mais uma edição do Alternativa no Esporte, que tem a apresentação da equipe Futebol Show. Coordenação de Nenê Cruz e Fábio Moraes. Sua participação ouvinte pelos nossos WhatsApps 98117 1441 e o 98287 1147. Nos acompanhando pelas ondas do rádio, mas também pelos aplicativos. No Play Store você baixa no aplicativo da rádio Alternativa FM 107.9 Rádiosnet. Coloque já como favoritos para nos ouvir sempre. E também, lógico, pelo nosso site alternativafm.org. Hoje na bancada esportiva, a presença dele, Nenê Cruz. Boa tarde, Nenê Cruz. Boa tarde, Fábio Moraes. Boa tarde, esportista da Alternativa FM 107.9. Estamos aí hoje, né, com mais uma entrevista, né, Fábio? Como sempre, como é de costume, mas antes de apresentar o nosso entrevistado, você está de luto? Eu não, por quê? Hoje tem que dar parabéns, né? Você vai dar parabéns? Pra quem? Corinthians, campeão brasileiro de 2017! Eu vou dar os parabéns pros meus amigos corintianos, tá bom? Pro time também. Foi campeão. Por meus amigos corintianos, parabéns. Deixa eu atender aqui o pedido do nosso amigo Capela, da cervejaria Devassa, lá no Shopping Colinas. Lembrando que nesse próximo dia 18, das 10 da manhã às 5 da tarde, ação itinerante do Santos Futebol Clube pelo Brasil começará por São José dos Campos, hein? No estacionamento do Shopping Colinas. A atração é gratuita. Entre elas, os mascotes do Santos, o Baleinho e o Baleião, ídolos da história da equipe, jogadoras da equipe feminina do Santos, e haverá sorteio de brindes. Para quem comparecer, vai conhecer também a visitação ao ônibus oficial do Santos, o Baleia. Também haverá loja com produtos do peixe e cadastro para o sócio torcedor. Então tá aí a dica pro pessoal no sábado, Nenê Cruz, você que é torcedor do Santos, pode aparecer por lá, será agraciado com certeza com a bela camisa do Santos. Abraço aos meus amigos santistas, eu sou palmeirense. Ah, é verdade? Eu confundi, eu sempre confundo, Nenê Cruz. Cruz. Olha que o nosso visitante, o que tá, ó. Apresente o nosso visitante, Nenê Cruz, faça a honra da casa. É o ilustre Zezinho Frígio, o ícone no esporte da nossa cidade. Boa tarde, Zezinho. Boa tarde, Nenê, boa tarde, o Fábio, e aos ouvintes da Rádio Alternativa. Bom, os corintianos fizeram uma devassa nesse campeonato, né? Já que você é teu patrocinador da devassa, a gente está parabenizando os corintianos aí. O campeonato terminou quando o Corinthians ganhou do Palmeiras. Aí perdeu a graça, não tinha mais. Se o Palmeiras ganha do Corinthians, a gente ia até mais um pouco para frente. Então quer dizer que o primeiro derrotado foi o Palmeiras. Ah, foi. O Palmeiras foi. Não, mas eu vou recorrer. Vai recorrer? CBF, eu vou recorrer. Vamos fazer voltar os vídeos aí para nós tirar as dúvidas. A partir do ano que vem tem vídeo, né? Dizem que aí vai ter. Aí acabou o campeonato pro Corinthians. Será? Ou será mais um para jogar a favor? A gente é brincadeiras à parte, né? Mas mereceram sim, né? Não tem nem que discutir. Quando ele deu a chance, os outros também não aproveitaram. Então, né? Mais que merecido, né? Bom, e para quem perdeu os nossos programas anteriores, acesse a nossa página no Facebook, Equipe Futebol Show, e está lá todos os programas. Esse daqui também com o nosso ilustre Zezinho estará disponível a partir de amanhã. Então, não perdeu hoje, pegou metade. Então, por favor, nossa página, entre no Facebook, Equipe Futebol Show, vai encontrar lá, curta, compartilhe
e nos agracie com a sua presença lá, sua curtida. Exatamente. E também, né, cumprimentando aqui a visita, né? Do Caio Marinho, jornalista, fazendo a visita Caio pra gente, Marinho. né? Boa tarde pro Caio também. Pode Ele dar uma pode boa falar tarde aí, aqui Caio. ou tá censurado? Não. Boa Boa tarde. tarde, Fábio. Boa tarde, Nenê, Zezinho Frige. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela estreia. Já trabalhei em outras emissoras com o Nenê. Vocês merecem todo sucesso. Profissionalismo, nota 10, viu, Fábio? Você que é profissional. E quem sabe em breve a gente não esteja no mesmo prefixo. Ainda não aconteceu. Eu, Fábio Moraes e o Caio, né? O Nenê e o Caio já trabalharam no mesmo prefixo. Já trabalhamos durante 2 anos no mesmo prefixo. Na Rádio Estadão, não foi? Eldorado? Eldorado, quando era M1290. Verdade, que depois mudou para Estadão. Foi 2011, né, Nenê? 2010, 2011. Daí, agora, não estamos no mesmo prefixo, quer dizer, não estamos na mesma rádio, mas sim. Somos amigos. Claro, sempre. Nada a ver uma coisa com outra. Não, mas a amizade continua sempre. Vamos lá, começando o bate-papo com o nosso ilustre Zezinho Frige. Satisfação tê-lo aqui, Zezinho. Eu que agradeço mais uma vez o Fábio e o Nenê, porque eu já sou do passado, 77 anos. É o presente. Já dei um pouco do meu carinho, da minha vida para o esporte de São José dos Campos. E agora só recordando, e a gente continua aí. Enquanto Deus nos der a oportunidade, estaremos aí conversando com os nossos amigos e falando um pouco de esportes, de coisas da nossa cidade. Então vamos começar, né? Para quem não conhece o Zezinho se apresentar, né? Começou, praticou esporte. Vamos lá, Zezinho, fala um pouquinho do Zezinho. Eu sou do tempo que o esporte, quando eu comecei, não tinha televisão em casa, então você era obrigado a sair à noite, às 6 horas, a família saía tudo na porta da casa, ficava lá, e a criançada na rua de terra, jogando futebol com bola de meia. Comecei aí com 10, 11 anos, com 12 já estava jogando no time do bairro lá, que naquela época não era bairro, era o centro. Do lado do cemitério municipal da Francisco Rafael, nós tínhamos o time Palmeirinha, e eu era o mais novo do time, com 12 anos. Então tem uma foto sobre isso aí. E aí começou a minha história de foto. E na mesma rua, Antônio Sais, a gente tinha a oportunidade de ir assistir o Esporte Clube São José. E eu tenho a oportunidade, que eu guardo para sempre nas minhas entrevistas, em 1947, eu com 7 anos, ia ver o Esporte Clube São José. E até hoje eu lembro da escalação do time. Era Psica Domingos e Tião, Nenê Dionísio Arlindo, Olavo, Bosco Lobo, Natália e Joãozinho. Você vê como é que é a escalação. Era um goleiro, 2 zagueiros, 3 no meio de campo e 5 atacantes. E depois foram de menino, 4, 5. 4-2-4, 4-3-3, 4-2-1, 4-5... Hoje é 4-1-4-1, né? Nossa, então, que bagunça. Diminuir os atacantes hoje no futebol vêm mais para defender. Então isso é um pouco da minha história, vindo de uma família tradicional, com mais de 100 anos em São José dos Campos, a família Frige, que veio aqui, chegou em São José em 1891, e nós tivemos a oportunidade de ser recebidos pela maravilhosa cidade, que eu brinco com todo mundo, na terra do meu coração, onde se fabrica parafuso, avião, e a gente sempre leva, e é um prazer. Acho que todo mundo que veio para São José daqui não quer sair mais. A sua família é italiana, né, Zé? É descendente de italiano. Foi na época de 88 que o Brasil, a libertação dos escravos, sobrou terreno para todo lado, os japoneses, os italianos pobres vinham para cá. Bom, o Zezinho fez bem resumida a história dele, né? Mas aí no futsal, Zezinho, conta mais, com mais calma. O pessoal saber o quanto você representou para o esporte da nossa cidade, Zezinho. Bem, o futsal eu tive a oportunidade, e a Liga em São José começou em 57, quando o futebol de salão veio para São José, no tênis clube, o pessoal do basquete começou lá no futebol de salão. Jogavam 6 goleiros, 2 zagueiros e 3 atacantes, e a gente podia usar a tabela, né? A gente usava a tabela para usar como se fosse o futebol society. E em 58 nós tivemos a oportunidade de disputar o primeiro campeonato estadual, que foi em Campinas, e a associação foi campeão de estado em 58. Em 59 nós voltamos,
fomos vice-campeões em Jundiaí, e aí eu e o Roberto fomos convocados para a Seleção Paulista, no primeiro campeonato brasileiro de futebol de salão. Voltando de lá, nós, em 61, nós fomos campeão de estado, foi realizado em São José dos Campos campeonato. Em 62 nós fomos vice, em 63 nós fomos campeões de estado. Tudo isso jogando em São Carlos. Tudo isso ganhando rios de dinheiro, né? Ganhando altos salários, bastante dinheiro. É a única coisa que a gente ganhava lá naquela época, com direito, todo treino à noite, nós tínhamos direito de ir lá no bar da associação, no Fico, tinha um bauru e um suco, e um suco. Bauru e um suco. E de vez em quando eu, o Roberto, ganhava do Chá Amarela um chocolate para levar para a namorada, aquela coisa. Mas dinheiro mesmo, a gente não vê como. Em 63, eu vou contar uma coisa para vocês, que foi a importância do meu pai na história do esporte da cidade. Em 63, quando eu vim da seleção, o Tênis Clube me convidou para mim fazer parte, quando eu ia ganhar pela primeira vez algum dinheiro, certo? Eu ia ganhar parece que R$10 por mês, e ia ganhar o título da associação, e é uma torre, naquela época da televisão, que eu estava noivo, ia ganhar uma torre para ficar em casa. Aí eu cheguei para meu pai e falei para ele, vai, tive a oportunidade, o Diede, Tunico e o Luiz Carlos de Barros me convidaram para ir para o Tênis Clube. Aí meu pai falou para mim o seguinte, você tem 23 anos, você sabe o que você quer, mas se você for jogar no Tênis Clube, eu nunca mais vou assistir futebol salão em São José. E na mesma hora eu desisti e continuei na associação. Então são essas coisas que a gente... Tinha essa rivalidade? Tinha rivalidade, então? Nossa, mas é verdade que a associação sempre foi melhor, né? Porque a associação tinha um time muito forte. E os jogadores que não conseguiam ser titular na associação iam para o tênis. Então, mas eram todos quase o mesmo nível. Não tinha para quem não sabe, a Federação Paulista de Futebol de Salão tem 2 times de São José que foram fundadores. A Associação Esportiva São José e o Tênis Clube são fundadores da Federação Paulista de Futebol de Salão. Isso em 1955. E a rivalidade foi até 64. Parece brincadeira. Eu fui um dos responsáveis para o Tênis Clube acabar a liga em São José dos Campos. Que a liga foi fundada em 57 e foi até 64. Para decidir quem ia representar a cidade no campeonato estadual, teve 3 jogos aqui, certo? E o primeiro jogo eu joguei numa terça-feira, nós ganhamos do tênis de 2-1, 3-1. Aí o outro jogo era para ser na quinta, o Chá Amarela, que era o presidente, transferiu, certo, para sábado, porque queria antecipar para fazer, porque se nós ganhássemos, aí o tênis não topou porque eu casava no sábado. Então eu casei no sábado, a associação jogou com o tênis e perdeu de 1-0. Aí teve o segundo jogo numa terça-feira, foi 0-0. E aí o outro jogo era para ser na quinta para fechar. Aí o Chá Amarela, que era o presidente, mudou para sábado e foi me buscar lá em Santos. Eu estava na lua de mel em Santos, vieram e trouxeram para cá, nós ganhamos do tênis de 2-1, o tênis acabou desistindo da liga, e aí perdeu a força da liga e a associação passou a ser representante da cidade. E é verdade que no dia do seu casamento você jogou a bola para sua esposa, foi isso? Não, esse aí foi um dia antes, né? Porque eu joguei na terça, aí na quinta-feira não teve o jogo. E na sexta nós decidimos o último troféu Bandeirantes. Esse troféu Bandeirantes foi contra o time 1º de Maio de Santo André, e nesse jogo jogou 4 Frige. Eu, Fernando, o Roberto e o Diego, e o Dair no gol. E nós ganhamos o jogo de 4-0. Eu tinha casado no civil de manhã, e à noite eu fui jogar, nós ganhamos o jogo de 4-0 e os 4 Frige. E aí eu brinco, quando o pessoal ia no museu, mostrava a foto, eu falava, nós ganhamos de 4-0, 4 Frige, eu dei a bola de presente para minha esposa me deu de presente 4 filhos maravilhosos. E um dos presentes, até eu vou comentar uma fase aqui, a Juliana, que faz o jornal Opinião, o jornal vai fazer 20 anos, ela me fez uma homenagem que eu gostaria que os filhos fizessem para os seus pais. Ela escreveu assim, botou minha foto no Dia dos Pais no jornal O Vale Paraibano, escreveu assim: pai, nunca pude ver seu talento no futebol, mas em compensação todos os dias eu vejo seu talento como pai. Obrigado por tudo que tu és, te amo, Ju. Então, é essa coisa que marca a minha vida e marcou
várias pessoas fizeram homenagem para mim. Bom, aí o Zezinho continuou. O Zezinho Frige continuou. Ou parou ali? Eu joguei mais um ano e depois eu disputei, quando eu fui trabalhar na GM, eu disputei o primeiro campeonato Jogo das Indústrias e exatamente o futebol de salão é que deu o título para a GM, no primeiro Jogo das Indústrias, eu acho que 76, aqui. E jogou, eu que sabia jogar futebol de salão e mais 4 que não sabia nem o que era futebol de salão. A gente acabou ganhando do Rodozar, que tinha Toninho Chevette, Vanildo, Cebolinha, Jair Campos, técnico, João Russo, a gente ganhou dessa turma toda e depois eu passei a ser técnico deles. Que maravilha, hein? Olha, nós vamos dar uma paradinha aqui, é coisa de 2 minutos, pode marcar no relógio, voltamos na sequência com mais da história de Zezinho Frige. Muito mais para você, hoje uma aula efetiva, não só para você ouvinte, como para nós aqui da emissora, porque temos que aprender, muito para aprender, sempre aprendendo e sabemos que a cada instante vamos ter que aprender mais e mais e mais. Voltamos já, é Pá e Bola. Alternativa no esporte, com a equipe Futebol Show. Alternativa no esporte. Todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, superando limites. Espírito Santo vou chegar, Distrito Federal e Minas, Goiás, Santa Catarina, carga segura e fracionada, Rio Grande do Sul tô na estrada, nosso prazer é viajar. Isso Transportes. Outras informações, acesse o site risso.com.br ou ligue 0 operadora 14 3604 3000. Isso Transportes, comprometida com a qualidade. Esfirra Imigrantes, 40 anos de tradição e especialidades da culinária árabe, com uma deliciosa variedade de esfirras e pratos típicos, além de estar entre as melhores esfirras do estado de São Paulo. A Esfirra Imigrantes conta com um ambiente agradável para você saborear as delícias da cozinha árabe, seja um lanche, happy hour ou refeição especial, aberto diariamente a partir das 10 à meia-noite, sextas e sábados das 9 à 1 da manhã. Avenida Ricardo Jafé, número 3332, Vila Gumercindo, em São Paulo. Esfirra Imigrantes. Eletro Áquila, há 32 anos atendendo o Brasil. Tudo pra TV, áudio, vídeo, acessórios, informática e telefonia você encontra na Eletro Áquila. São mais de 10 mil itens em eletrônica, elétrica residencial e industrial. Acesse o nosso site eletroaquila.net e compre sem sair de casa, pois a Eletro Áquila entrega em todo o Brasil. Rua Rubião Júnior, número 351, no centro de São José. Telefone 3921-3794 ou eletroaquila.net. Diversos tipos de porções, petiscos, tudo em um só lugar. Bar, mercearia e adega do Farofa, com bebidas, gelo, carvão, aluguel de mesas e cadeiras. Na Rua 17, número 158, no Campo dos Alemães, em São José. Disque 3903-1021, 98865-7598 e WhatsApp 98255-2280. Bar, mercearia e adega do Farofa. Viu? Te incomodou e não gostou? Reclame, que é o seu direito. De segunda a sexta, 8 da manhã, você tem o Jornal do Povo, um jornal a serviço da comunidade. Eu tô ligando pra falar pra você que ontem a Defesa Civil teve aqui no estado. Jornal do Povo. A apresentação, Marçal Júnior. Eu, Marçal Júnior, sempre junto com você. De segunda a sexta, 8 da manhã. Voltamos a apresentar Alternativa no Esporte, com a equipe Futebol Show. Alternativa no Esporte. Equipe Futebol Show. Equipe Futebol Show. Muito bem, de volta com a Alternativa no Esporte, segundo bloco, chegando aqui. E você participando, pode mandar perguntas. Zezinho Frige, entrevistado, tá? 98117-1441 e o 98287-1147. Ok? Vamos lá. Vamos continuar o bate-bola aqui com o Zezinho, porque ele parou de jogar. Aí parou, não fez mais nada, Zezinho, né? Parou com o esporte no geral, acabou. Não,
onde eu fui trabalhar, primeiro trabalhei na Alpargatas, onde é o Vale Sul hoje. E lá nós tínhamos o clube dos 30 jogadores que todo sábado a gente batia uma bola e eu sempre estava no meio dessa turma. Depois eu fui para a GM, na GM eu participei desse campeonato que a gente participou em 76 e lá eu criei um campeonato entre os funcionários, tinha mais de 60 equipes. Eu criei um departamento de árbitro lá, o Brito, Felício, outra coisa, Gilberto Felício, e a gente continuou. Aí depois, em 80, 79 para 80, saí da Detroit, fechou a fábrica, o pessoal voltou para cá. Eu fui para a prefeitura. Aí eu comecei a minha carreira como treinador para escolinhas da prefeitura, no projeto Esporte para o Povo, na época era o Joaquim Bevilacqua, e eu fui dar aula no Novo Horizonte e no Parque Industrial, terça e quinta no Parque Industrial, quarta e sexta foi feito lá no Novo Horizonte. Não tinha, chovia, você tinha que parar o ônibus, subir, eu levava as bolas lá no carro, aquela coisa toda. Mas a coisa mais importante do Novo Horizonte foi no encerramento do campeonato. Tinha muita amizade com o pessoal da rádio, né? Então, a inteligência botava chave Rádio Clube, chave Rádio Piratininga, troféu Roberto Costa, troféu Paulo Roberto, e aí a rádio dava toda a cobertura, a seleção da rodada, o craque da rodada. E no encerramento do campeonato lá no Novo Horizonte, eu tive a oportunidade, São José tinha sido campeão em 80, eu tive a oportunidade de levar o Edinho, o Teu Marino e o Nenê para entregar a medalha para as crianças. Foi uma festa muito maravilhosa. E isso nunca mais esqueço. E realmente ainda tem as fotos deles lá. Até o Neném escreveu num livro que eu tenho lá, dizendo que eu levei ele para um local que ele nunca viu na vida dele, que era longe, eu não chegava nunca de terra, mas o pessoal lá foi emocionante. Quando nós chegamos, estava tudo apagado lá. Quando o pessoal entrou, eles acenderam a luz começando, é São José, oba, é São José. Foi o Teu Marinho, o Nenê e o Edinho ficaram emocionados. Foi muito bacana. Com a criançada, né? É? Com a criançada. Com a criançada, toda festa de pobre que eu fazia. Nunca dinheiro da prefeitura. Cada um levava o lanchinho que podia, o guaranazinho, Coca-Cola. E depois o pessoal da família levou os três, cada um numa casa lá para jantar, para fazer essa coisa. E lá no Parque Industrial eu criei o torneio Águia do Vale. Então eram 8 equipes. Cada um tinha o nome do jogador do São José, que eles escolheram, né? O campeão foi o time do Esquerdinha. Então, rapaz, que história, hein? Lá na final, estava lá além de Roberto Costa, aquela turma toda, estava lá os jogadores, os Fidelis, o João. Então, tudo isso eu tenho registrado em histórias que a gente conta para fazer. E na prefeitura, depois, eu fui seguindo, fui para a Casa do Jovem, fui presidente da Liga 12 anos, e a Liga estava lá na Casa do Jovem, e lá na Casa do Jovem teve início a guarda de material que estava jogado lá. Eu não chamo de museu, mas eu guardei os troféus que tinham jogado lá embaixo e coloquei na minha sala. Depois que eu saí de lá, voltou tudo para baixo. Quando foi em 99, o Pântano Clube ajudou a criar o Museu de Esportes, e aí a gente recuperou todos os troféus que estão jogando fora. Falando em troféu, eu até quero cobrar o pessoal aqui. No Museu de Esportes, que agora está lá no Martins Pereira, tem troféus de vários campeonatos do São José, que quando fui para a Espanha, troféus, vice-campeão paulista, campeão em 80, mas não tem o troféu de campeão de 64 e 65. Esse troféu sumiu e ninguém sabe onde está. Mas sumiu de onde? Onde estava esse troféu? Não sei, devia estar lá no estádio Martins Pereira ou lá na secretaria do clube, né? Não, era isso que eu... Ah, tá. Nunca esteve no museu. Nunca teve, não chegou lá. Então eu estou procurando esse troféu. Se alguém quiser ajudar a gente. De que ano que é, Zé? 64 e 65. É que não é de ouro, senão já tinha desaparecido. Desapareceu porque... acho que é o tempo, né? Um não guarda, outro não passa para outro, né? Foi no tempo do Mário Toboni, certo? Certo. O troféu estava lá. Hoje, infelizmente, eu fui lá conhecer
O trailer. O trailer lá, e cheguei lá, os troféus. Agora eu não sei como é que tá. Meus troféus estavam todos jogados, quebrados, outro não tinha identificação. Isso me magoa, porque a história da cidade vai ficando para trás, certo? E o São José fez parte da história, né? São José Esporte Clube. O São José foi o primeiro time profissional de São José dos Campos. E aqui se revelou muitos jogadores. Na época, nossa, eu tenho uma foto aqui que tem o Emerson Leão, o Sérgio Valentim, o Baiano, Fidelis, Lance, Teodoro, então, vários jogadores que se tornaram profissional naquela época e hoje não tem mais. E a minha última passagem foi em 90. Eu fui convidado pelo Diede para participar como treinador, para criar a escolinha do São José. A primeira escolinha do São José de futebol foi eu que ajudei a criar essa. Até o Márcio Fergueiro também me ajudou, tinha um treinador de goleiro. Nós começamos na primeira semana 30 crianças, na segunda semana 60, depois 90 eu já aproveitei, fiz um campeonato, peguei os pais, coloquei ali. E depois quem que ficou tomando conta da criançada foi o chileno. Porque o chileno tomava conta, o time dele, o filho dele jogava num time, então peguei 2 pais, cada um num time, nós fizemos um campeonato. Aí fui convidado para ser técnico dos juniores, fui para lá junto com o Xavier, e nós tivemos uma campanha muito espetacular. Nós chegamos a ser eliminar o Corinthians lá no Parque São Jorge com o Dinei, filho do Marcelinho, o filho do Rivelino. Nós vencemos o jogo lá, empatamos lá, mas tiramos o Corinthians fora. Aí ficamos a final com 4 times. A Portuguesa, que tinha o Simval, Denner, Tico, um puta time que foi campeão, e tinha o zagueiro que depois fiquei sabendo que era gatão, tinha 23 anos, podia ter 20, o tal de Pereira lá, mas foi o único time que ganhou da Portuguesa, foi o nosso time. O São José ganhou da Portuguesa, mas na chave final ficou Portuguesa, Ponte Preta, Guarani e São José. Aí a Portuguesa levou o título. Olha, foi só clube revelador na época. Não, né? Ponte, Guarani e Portuguesa. Para mim foi um aprendizado, porque eu fui conhecer esses estádios, entrando no vestiário, entrando no campo, quer dizer, foi muito bom para mim. E como profissional, eu disputei a Copa do Vale por Caçapava, e depois eu fui convidado pelo Diede para a gente vir fazer o jogo final lá no campo do Juventus. E aí até o meu amigo Alberto Simões, saudoso Alberto Simões, ele que narrou esse jogo, então ele conta que o lateral direito, tal de lá, que eu fiz ele sentar, que aquela coisa toda. Nós ganhamos o jogo de 4-0 e fomos enfrentar o Fernandópolis. Ganhamos 2-1 lá, o Sérgio Valentim pegou um pênalti e segurou tudo. E depois nós empatamos aqui. Eu nem ia jogar o último jogo, porque a minha filha nasceu 3 dias antes da final do jogo aqui. Eu não queria jogar, mas o Dieri falou, não, você tem que vir, porque naquela época jogava 11 contra 11 e não tinha substituição, certo? Então nós empatamos 0-0, nós fomos campeões, depois joguei mais um jogo amistoso. E aí o Dieri me sacaneou, viu? O Dieri me mandou o meu contrato, que era de gaveta, mandou para a federação. Eu fui profissional 8 dias. Essa é a coisa que... E aí eu não podia jogar futebol salão, né? Aí fiquei 6 meses parado, eu fui para o Rodosar, joguei 3 meses a Rodosar e fiquei lá até me liberarem. Então foi assim. E lá no São José, ficou lá, eu deixei lá o Charles, Sérgio Mendes, tinha lá o ponta dele, Zé Carlos, o Silva e o Luciano. O nosso time era muito bom. Sendo até que todos ficaram quase profissional lá. Agora, a minha decepção foi quando saiu o Pedro Ives de presidente, entrou o Dominicali. O Dominicali trouxe o João Mendes. O João Mendes trouxe o técnico para ser dos juniores. E aí já me empurraram para o juvenil. Eu falei, não tem problema, porque eu trabalho na prefeitura, estou liberado para ficar aqui, certo? Então, e aí eu acabei desistindo, larguei mão de ser técnico. Você não recebia nada do São José? Nada. Eu ganhava lá da prefeitura. Era mais por amor mesmo, né? Mais um, né? Para dizer que eu não ganhei nada, quando eu vim da vice-campeão do Vale pela Caçapavense, São José ficou em 5º, 6º lugar,
Eu, para vir jogar no São José, eu pedi para eles darem uma máquina de costura para minha mulher. Eles deram uma máquina de costura. Mas agradou a esposa, né, Zé? Sim, foi o presente que ficou para ela. Foi a minha. Já no Rodosá, depois que eu tive a decepção, que era o Lineu de Moura, o Mário Toboni e Diede, me deram o chapéu. E aí eu fui obrigado, quando o Mário de Paula veio conversar comigo, eu só aceito participar se assinar o contrato, acabou o campeonato, enquanto vocês não me liberarem para ser amador, eu continuo ganhando. Então joguei 3 meses lá, e depois recebi mais 3 meses, mas era um salário mínimo, uma coisa assim. Mas você não participou, Zezinho, do Corintinho do Jardim Paulista, quando ele disputou o campeonato profissional? Não participei, não. Não, bom, é que eu fiquei participei de time profissional, eu joguei por Caçapavense, estava na 2ª divisão, na Copa do Vale, joguei no São José e joguei na Ródia, profissional. O resto, de fare que fica. Eu fico abismado, rapaz, toda essa história do Zezinho Frige, né? Eu estive participando da Liga de Carnaval aqui em São José. Eu falei, poxa, gente, vocês fazem tantas homenagens, e por que não prestar homenagem para a família Zezinho Frige? Até comentei com o Zé, falei, olha, tô na liga, eu vou brigar para alguma escola de samba prestar homenagem para você, para sua família, né? Tanto tempo aqui em São José, fazendo tudo pelo esporte, família Frige super conhecida. E eu vou falar do meu tempo, o seu pai tinha armazém do lado do Mercadão, naquela época que dê ouro para o bem do Brasil. Eu tinha fila para uma crise, né, de fome no país, tinha até fila para comprar no armazém da família Frige. Então a família Frige tem muita história. E eu coloquei essa ideia para alguma escola prestar homenagem para o Zezinho Frige. Depois acabou o Carnaval em São José, essa ideia minha não foi para frente. Mas com tanta história, você já pensou num Carnaval da cidade com tantas histórias, com tantos blocos que poderia se dividir, né, Zé, para contar a sua história. Mas ainda vai sair, viu, Zé? Bom, nós vamos a mais um pequeno break, voltamos na sequência com mais Zezinho, para ele falar também, dar as opiniões dele, deixa para o final, sobre o atual momento do futebol da nossa cidade. Já. E também da medalha José Frige, né? Claro, mas aí é no finalzinho. Sim. Todos os dias, uma devassa deliciosa espera por você na cervejaria Devassa do Colina Shopping. Tem loira, tem ruiva, tem negra, enfim, tem deliciosas opções de chopes artesanais. E tem ainda o almoço executivo todos os dias e a feijoadaça aos sábados. Viu só? Com a Devassa, a diversão é completa. Você bebe e ainda come. Cervejaria Devassa, no Colina Shopping, piso superior. Se beber, não dirija. Venda de bebida proibida para menores de 18 anos. Diversos tipos de porções, petiscos, tudo em um só lugar. Bar, mercearia e adega do Farofa. Com bebidas, gelo, carvão, aluguel de mesas e cadeiras. Na Rua 17, número 158, no Campo dos Alemães, em São José. Disque 3903-1021, 98865-7598 e WhatsApp 98255-2280. Bar, mercearia e adega do Farofa. Vitae Odontologia, implantes, próteses, estética, canal, cirurgias, tudo em um só lugar. Vitae Odontologia, com o melhor atendimento e preços que cabem em seu orçamento. Avenida dos Evangélicos, 1490, Campo dos Alemães, em São José. Telefone 3903-5425 e o WhatsApp 98896-3966. Vitae Odontologia. Esfirra Imigrantes, 40 anos de tradição e especialidades da culinária árabe, com uma deliciosa variedade de esfirras e pratos típicos, além de estar entre as melhores esfirras do estado de São Paulo. A Esfirra Imigrantes conta com um ambiente agradável para você saborear as delícias da cozinha árabe, seja um lanche, happy hour ou refeição especial, aberto diariamente a partir das 10 à meia-noite, sextas e sábados das 9 à 1 da manhã. Avenida Ricardo Jafé, número 3332, Vila Gumercindo, em São Paulo. Esfirra Imigrantes. De segunda a sexta, ao meio-dia, Forró do Bom. Forró do Bom. Forró do Bom. Apresentação Chiquinho França, na Alternativa FM.
Voltamos a apresentar Alternativa no Esporte com a equipe Futebol Show. Alternativa no Esporte. De volta com a Alternativa no Esporte, a sua participação pelo nossos WhatsApp 981171441 e o 982871147. Chegaram duas mensagens pro Zezinho Frisch, mas não são perguntas não, só deixando um abraço. Toninho Moura e também PP. Dois técnicos e dois jogadores que marcaram a história do esporte do Vale, Paraíba e do Brasil. Bem, estamos aí à disposição para você mais alguma coisa. Muita coisa. Eu quero aproveitar para agradecer para o Caio que está aqui com a gente, porque quando o Caio passou uns tempos comigo lá na rádio, quase 5, 6, 7, 8 anos, batendo papo, levando as pessoas mais importantes que eu... Osiris Silva e companhia, o Caio faz tudo isso de uma maneira espetacular. E quando ele se formou no jornalismo, ele fez o TCC dele, 10 histórias minhas no esportes, e a gente bateu um papo como se fosse um programa de rádio, né? Rádio normal. E eu tive a oportunidade nesse dia do Alberto Simões estar junto com a gente no programa. E o Alberto Simões me fez uma homenagem que até hoje me arrepia, certo? No final do programa, o Alberto Simões fala assim: o nome do Zezinho Frige a gente escreve na areia, a água vem e apaga. Mas o nome do Zezinho Frige no esporte joseense jamais será apagado. E depois disso ele faleceu, não ficou doente, a gente foi visitar várias vezes, ele deu um bonequinho para ele gostava. E a gente, foi uma pena, né? Nós estamos aguardando que o museu, o Memorial Alberto Simões, seja colocado em prática, principalmente onde tem o nome, o Parque Alberto Simões, mas porque não fica só em conversa. Faz mais de um ano que o Alberto morreu e até agora nada, ninguém mexeu, ninguém falou nada. Ô Zezinho, Museu do Esporte, você já visitou ele agora lá no Martins Pereira, no segundo andar? Eu fui lá essa semana para me pedir umas fotos da Fabiola Molina, porque esse ano na Medalha Zé Frige a gente está homenageando duas famílias tradicionais. Todo ano passado foi Alberto Simões e o Jairo Carlos. Essa semana, esse ano, a Medalha Zé Frige vai homenagear a família da Simone Piloto, que é coordenadora da Escola de Educação Física da Unip, e a família da Fabiola Molina, né, que o pai, a mãe tiveram participação na natação, o marido, aquela coisa a mais. E não está em condições, coitado do museu, o Djalma está lá sozinho, não tem telefone, não tem internet, e eu acho que precisa olhar com mais carinho, mas assim mesmo ele está fazendo da tripa corações e está colocando as coisas, dá uns troféus, alguma coisa, mas as fotos principais do time de São José campeão de 80, time de São José, essas coisas, não tem nada exposto lá, mas a culpa não é do Djalma, então é preciso que a Secretaria de Esporte ou a Prefeitura dê uma força para que o museu realmente seja um museu de esportes. E uma parceria com a Secretaria de Turismo, né? Fazer o pessoal visitar agora, porque tá no Martins Pereira, quer dizer, são várias anuentes que podem ser utilizados aí. Quando estava lá no museu, eu conseguia fazer lá uma homenagem, futebol salão, 40 anos, 50 anos, o São José foi de 33, está completando 80 e poucos anos, 84 anos, São José. A associação é 20 anos mais velha que o São José. Mas lá no Martins Pereira a gente poderia fazer, além das escolas irem lá, a gente podia fazer aquilo que eu falei para você, levar a criançada, fazer um desafio de embaixada, dar uma premiação para a criançada, vai conhecer aonde quem irradia o jogo, aí as cabines. O Fábio Moraes vai lá e faz uma narração, chama o moleque para fazer, faz movimentar, certo? Fazer o que tem que fazer, eu sei, porque eu já fiz isso várias vezes, certo? Mas não adianta ficar só em conversa, tem que botar em prática e aproveitar aquelas cadeiras que tem lá e colocar o nome dos atletas que representaram o São José, os dirigentes, alguma coisa, para ficar registrada a história, porque senão vai passando, vai morrendo. O Alberto Simões faleceu, agora tem o nosso amigo Walter Vicente, que ainda está lá, que guarda um pouco da história, mas se o Walter Vicente for embora também, a gente não tem mais história para contar em São José.
Lamentável, né? Lamentável isso aí. Eu lembro quando você estava ali na Câmara, na antiga Câmara Municipal, que as escolas faziam visitação lá. Eu lembro, um dia que eu estava lá, a menina falou que era para mim aguardar um pouco, que tinha visita da escola, né? Ia encher de criança lá. E um espaço pequeno, confortável, e você tinha bastante gente para ajudar, né, Zé? Tinha gente. Hoje ele está sozinho. E hoje ele está sozinho lá, ele está com uma funcionária só, então ele mesmo vai ter que limpar o chão, aquela coisa. E outra coisa, lá tem também o CEMAF. O que é o CEMAF? É o centro de avaliação. As escolas vão lá, faz a avaliação dos alunos, e um dia leva os professores de educação física que estão se formando para ir lá conhecer. Tem muita gente lá da educação física que não conhece o Martins Pereira ainda. Então, aí tá vendo? Um pouco, hein? Aí o programa é curto. Para contar a história contar a história do Zezinho Frige e da família Frige de São José. Zezinho, o Frank, que mora no Jardim Paulista, Monte Castelo, perdão, ele pergunta para você se existe muita diferença do futebol de salão, agora mudou para futsal, da sua época para a atual. Mudou um pouco, né? Porque naquela época o goleiro não podia sair da área, mudou a bola, aumentou o espaço. E hoje, como no futebol de campo, o que prevalece é o condicionamento físico. Porque o espaço é muito pequeno, você não tem mesmo a facilidade para driblar, para sair jogando aquela coisa toda. E na nossa época a gente fazia o seguinte: joga, cada um marca o seu e sempre saía para ganhar. O time da associação a gente saía, não ficava esperando o adversário chegar, não. A gente ia para cima para ganhar o jogo, não tinha para ficar. Como diz hoje em dia, DNA ofensivo, né? Era para ganhar. Para ganhar. Até que pouca gente sabe, vou contar um fato. Por favor. Histórico aqui. Quando a associação fez um jogo amistoso contra o Sinar, que foi lançada aquela bebida, veio o time do Sinar com a base da seleção paulista, e na preliminar eles trouxeram uma categoria de base, e quem jogou nessa categoria de base foi o Rivelino. O Rivelino veio aqui jogar futebol salão, estava ganhando o jogo de 2-1, 3-1, e aí ele era muito irreverente, aquela coisa toda. O Japão estava apitando o jogo, o Japão expulsou ele. E aí a torcida, ele estava bacana o jogo, a turma, não, deixa ele ficar, aquela coisa, e acabou o juiz saindo, o Rivelino ficando. Então, quer dizer, ele que expulsou o árbitro do jogo. E aqui, naquela época, ele jogava com o nome de Maloca. Quem? Rivelino. Veja que curioso, nós sabemos, né, grande parte do futebolista sabe da história que o Pelé também expulsou um árbitro num jogo amistoso do Santos, fora do país, foram expulsar ele, a torcida se revoltou e o Pelé teve que voltar para o jogo e o juiz foi trocado. Então no futsal aqui nós também tivemos a mesma experiência, Zezinho? A mesma experiência com o Roberto Rivelino, na época com 16 anos, 17 anos, ele já dava uns... Era bom de bola ele? No futsal era bom mesmo, então? Era bom, ele era bom, ele é meio mascaradinho, mas era bom. Mas tem mais alguma curiosidade? Olha, um exemplo, Copa do Mundo de 58, né? Dizem, uns falam que é fato real, outros falam que é lenda, que o Garrincha comprou um rádio lá, achou bonito aqueles rádios, porque antigamente era tudo rádio grande, tá? Falou, vou levar para o Brasil. Aí disse que juntou o Pelé com outra Trump lá e foram convencer ele a vender. Não, Garrincha, você vai levar o rádio. Aí, ó, ele fala inglês, ó, tá vendo? Ó, sintonizaram. Lá, vai falar inglês, você não entende inglês? Pra que você quer? E compraram o rádio dele. Tem alguma história pitoresca com relação a essas viagens? Na minha fase não, porque eu ficava muito mais tranquilo, aquela coisa, eu não me preocupava não. Mas o Ademir Gonçalves, ele contou um caso assim pra gente, que estava jogando Corinthians e Santos, e o Pelé veio com uma bola, passou por ele voou no pescoço do Pelé. E aí o Pelé estava levando ele para entrar com bola e tudo, com ele nas costas, ele que largou o fósforo, porque senão ia ser a história, o gol com o zagueiro nas costas. Mas não, você está falando de história, você sabe que o Assis, que fez aquela parceria, Casal 20 com o Fluminense, né, aqui em São José, ele era ditão, ele jogou no São José, ele era ditão aqui, né, e depois quando ele saiu daqui, ele foi para uma equipe de São Paulo. Ele fez um jogo, ganhou um motorrádio, né? Você
tá sabendo dessa história? Não, conte. Falou assim, o que você vai fazer? O repórter falou, você ganhou um motorrádio, o que você vai fazer com esse motorrádio? Ele falou, não, eu vou ficar com o rádio e a moto eu vou dar pro meu pai. Entendeu? São histórias do futebol. Mas ele também a questão dele que ele foi assinar um contrato. O contrato, o Ditão, que depois se tornou Assis. Ele foi assinar um contrato e era mais, o contrato era um valor maior, mas tinha trocado a moeda na época. Aí ele fez uma confusão e falou, não, eu quero fazer com o contrato antigo. E era mais dinheiro. Daí tiveram que explicar, não, mas a moeda é assim, assim. Ele era um rapaz muito humilde, não era muito ligado nas coisas que estavam se transformando na época. E o único jogador, quando eu fui conhecer o Maracanã, que agora mudou tudo, e lá tinha a calçada da fama que nós podíamos fazer no Martins Pereira, que não tem, botar o pé do geral, o pé do Dario, né? Mas era o único jogador que tinha o pé na calçada da fama, que jogou em São José. O único. O resto não tem, não. Ele, felizmente, os dois já faleceram. Bom, Zezinho, mas eu queria saber se você tem uma história curiosa, um exemplo, ligado ao futsal. Nesses jogos, um exemplo, vocês viajavam como? Quando ia jogar fora? Às vezes ia de trem, às vezes ia de ônibus, às vezes ia de carro. Quando eu vim uma coisa meio engraçada que aconteceu, assim, meio estranho, foi... Nós fomos fazer um jogo em Campo do Jordão e eu vim da seleção, então eu era atração. Zezinho Frige vai jogar daqui da seleção. Mas só que no outro dia eu estava machucado, não jogou. Aí quem entrou no meu lugar foi o Machadinho. O Machadinho que tem lá no Clube de Agência Amigos, ele já faleceu, infelizmente. Mas aí ele começou a jogar, pegava na bola, vai lá, Zezinho, aquela coisa tudo. E o Zezinho acabou jogando com o Machadinho, jogou com o nome do Zezinho. Aconteceu isso aí só. Quer dizer que você teve, já tivemos aqui, né, no futebol, a gente tem conhecimento que irmão jogou com a identidade do outro, né? No seu caso, ele jogou só com o seu apelido. Só com o apelido. Agora, tem um fato. Meu pai, por exemplo, meu pai era árbitro. Eu jogava no Rodozá e o Roberto jogava eu jogava no São José e o Roberto no Rodozá. Meu pai estava apitando o jogo. Aí meu pai acabou expulsando o lateral Luizinho, que deu uma entrada no meu irmão. E meu pai expulsou ele. Ele falou, você expulsou porque é seu filho, porque essa coisa toda. Mas meu pai era firme, que merecia. E teve um jogo também, acho que contra o Corinthians. E aí o Roberto estava jogando, o Roberto falou, ô pai, mas o que é isso? Aí o cara olhou assustado, mas seu pai, o que é isso aí? Não, mas é história engraçada. Quando eu jogava em Jacareí, o meu tio apitando o jogo, né? Daí ele marcou uma falta minha, eu falei, ô tio, não foi. Daí ele falou, amarelo, porque você me chamou de tio. Eu sou o árbitro, não sou seu tio aqui no jogo. Bom, são as histórias. Nós vamos pro último break e voltamos na sequência pro Zezinho falar de onde surgiu a ideia da medalha, dessa homenagem que ele faz, né? Zezinho Frige. Tá ok? É pai e bola, já estamos de volta. Diversos tipos de porções, petiscos, tudo em um só lugar. Bar, mercearia e adega do Farofa. Com bebidas, gelo, carvão, aluguel de mesas e cadeiras. Na rua 17, número 158, no Campo dos Alemães, em São José. Disque 3903-1021, 98865-7598 e WhatsApp 98255-2280. Bar, mercearia e adega do Farofa. Vitae Odontologia, implantes, próteses, estética, canal, cirurgias, tudo em um só lugar. Vitae Odontologia, com o melhor atendimento e preços que cabem em seu orçamento. Avenida dos Evangélicos, 1490, Campo dos Alemães, em São José. Telefone 3903-5425 e WhatsApp 98896-3966. Vitae Odontologia. Todos os dias, uma devassa deliciosa espera por você na cervejaria Devassa do Colina Shopping. Tem loira, tem ruiva, tem negra, enfim, tem deliciosas opções de chopes artesanais. E tem ainda o almoço executivo todos os dias e a feijoadaça aos sábados. Viu só? Com a Devassa, a diversão é completa. Você bebe e ainda come. Cervejaria Devassa, no Colina Shopping, piso superior.
Se beber, não dirija. Venda de bebida proibida para menores de 18 anos. Viu? Te incomodou e não gostou? Reclame, que é o seu direito. De segunda a sexta, 8 da manhã, você tem o Jornal do Povo. Um jornal a serviço da comunidade. Eu tô ligando pra falar pra você que ontem a Defesa Civil esteve aqui no caso. Jornal do Povo. A apresentação, Marçal Júnior. Eu, Marçal Júnior, sempre junto com você. De segunda a sexta, 8 da manhã. Voltamos a apresentar Alternativa no Esporte com a equipe Futebol Show. Alternativa no Esporte. Ai, reta final desse programaço. Alternativa no Esporte com o nosso convidado, Zezinho Frige. Oi? Claro. Vai estar no Facebook também. Ele quer uma cópia do programa. Calma, Zezinho. E tem mais, o Marçal Júnior, que apresenta o Jornal do Povo, já quer que você marque um dia para vir aqui também, para conceder entrevista para ele, no horário das 8 da manhã. Zezinho, aí muito bem. A gente sabe que o Zezinho fez muito, o horário é curto, né, para suas histórias, lamentavelmente. De onde surgiu a ideia de homenagear os esportistas, e inclusive homenagear também cronistas esportivos, pessoas envolvidas com esporte? Quando começou e de onde veio a ideia? Graças a Deus ela tem o nome do meu pai, medalha José Frige. Ela nasceu em 1979. Meu pai faleceu em dezembro, 24 de dezembro de 78, e em 79 foi criada oficialmente a medalha José Frige, que antes de ser oficial, nós tínhamos Oswaldo Moreira, o Barata, que fazia uma premiação para as pessoas do esporte, mas não era geral a coisa, certo? E depois o Marinho Nogueira começou também a participar, a montar aquela coisa. Eu acho importante que essas homenagens, quanto mais as outras acabaram parando e nós estamos continuando. Em 1979, ela foi oficializada e o primeiro ano foi os melhores de 79, que receberam em 1980 a medalha Zé Frige. E quando surgiu a medalha, eu na reunião da Barata também estava, por que vocês vão homenagear só as pessoas que para ganhar a medalha? Vamos homenagear também as pessoas que fizeram algo para o esporte. Aí foi criado o diploma José Frige, que essa foi a ideia minha. A medalha não, a medalha foi feita. Inclusive era até para ser o nome do Benedito Matarazzo, mas como o Matarazzo tinha tantas coisas no nome dele, e meu pai tinha falecido, o José Guido Alves Cardoso sugeriu o nome do meu pai e foi aceito. E foram 36 anos de medalha Zé Frige. Nós estamos, esse ano eu não estou mais na prefeitura, mas assim mesmo eles pediram para mim colaborar, para ficar no comando junto com o pessoal do secretário de esporte, a Sandra e outras coisas mais. E a gente vai fazer no dia 11 de dezembro, lá no CEF, ao lado do Parque da Cidade. E as homenagens esse ano são 30 do FADEMP, pessoal que participa dos Jogos Regionais. São o pessoal do Atleta Cidadão, que são 12 medalhas, 8 medalhas para o pessoal da APCD e 4 medalhas para o pessoal do idoso. Medalha encerra aí, e mais 10 medalhas, 8 para a imprensa falada, escrita, e 2 medalhas. Uma a gente criou para o fotógrafo e o cinegrafista, que são as pessoas que trabalham do lado de fora e que fazem parte das coisas, então são homenageados também. Quando começou, era poucos, né, homenageados, né, Zé? Hoje está em torno de quantos homenageados? São 80 medalhas e 25 diplomas. E mais medalhas já incluindo a imprensa, aquela coisa. São 80 medalhas, são 105 pessoas e 2 famílias. Antigamente a gente estava homenageando uma pessoa individual, a Jaú. E aí eu falei, bom, não vai dar tempo de eu estar homenageando. Você homenagear as famílias, que fica melhor. Aí eu comecei a homenagear a família Ferri, a família do Silvio de Paula. Aí comecei a homenagear a família. Aí o pessoal tudo subia lá em cima, recebia. O ano passado foi a família do Alberto Simões e do Jairo Carlos, e esse ano vai ser a Fabíola Molina e a Simone Piloto. Aí você estava mudando, né, a maneira de escolher. Teve uma época que você ia pedir a votação para a medalha pela internet, a opinião dos internautas, né? O maior problema que a gente teve foi o seguinte, foi na época que, na primeira medalha Zé Frige,
foi feita uma pesquisa no Martins Pereira, pesquisa de 100 pessoas, e a Rádio Clube ganhou de cabo a rabo. Só que naquela época, o Piratininga tinha o senhor Antônio Leite, que Antônio Leite era fogo, né? Quem representou Antônio Leite na reunião foi o Zé Luiz de Almeida. E aí o Antônio Leite foi lá no Joaquim, falou, aí teve que fazer, porque na Rádio Piratininga naquele ano tinha o Paulo Roberto de Paula e o Ângelo Ananias. O Paulo, os dois eram repórter de campo. E o Edson Ciborgue, que estava começando, nem dava para comparar de aquela coisa toda. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos com que nós homenageamos o Paulo Roberto para que eles recebessem o diploma. Daí em diante, a gente não fazia mais a escolha por isso aí, e o pessoal da imprensa começou a indicar. Às vezes indicava, hoje vai o Caio Marinho, vai o Neném porque não foi ainda. E aí perdia a graça da coisa. Como é para escolher os destaques do ano, a gente não precisava fazer assim, só vai você, não vai você. Agora esse ano a gente está prestando homenagem para o órgão da imprensa, certo? São 8 imprensa falada e escrita, um fotógrafo e um cinegrafista. Legal, né? A gente saber que cada ano vai aumentando mais homenageados, né? Não, então eu acho que não vai passar de 80 sempre. Até porque a gente queria diminuir um pouco, mas é que você tem vários esportes na cidade que você não conhece, taekwondo, outras coisas, você tem que estar incluindo, né? Tem gente que faz o nome da cidade, leva o nome fora da cidade e não é lembrado. Por isso que precisa, o ano que vem, se a prefeitura quiser, a gente faz um trabalho mais profissional. Essa é a história, viu, Fábio? Da medalha José Frige, a história do Zezinho Frige, nós estamos chegando ao final, né, Fábio? Mas aí está o nosso ícone no esporte na cidade, Zezinho Frige. Bom, Zezinho, eu queria, em nome da direção da emissora e da equipe Futebol Show, da Alternativa FM da equipe Futebol Show, agradecer a sua presença, dizer que foi uma honra para nós entrevistá-lo. Era um sonho de consumo do Fábio Moraes, não tive o privilégio até então de conversar consigo no microfone. Agradecer o Caio Marinho por ter intermediado isso e parabenizar você pela história. É uma história limpa, honrada, digna e que merece todo o nosso respeito. Espero que esse seu trabalho seja reconhecido. Agora, em vida, que depois que passou, você não experimenta desse néctar maravilhoso que é ter o trabalho reconhecido. Eu queria, em nome da nossa equipe, do Nenê, parabenizá-lo e agradecê-lo pela sua vinda, viu? Eu que agradeço, desejo sucesso, que Deus abençoe vocês e que a gente possa fazer o melhor para o esporte da cidade que está precisando. O esporte de São José dos Campos está muito baixo. E vamos ter que convidar de novo, porque não deu para todo. Gente, nós vamos ficando com o nosso Alternativa no Esporte, porque vem chegando a importante voz do Brasil. E amanhã a gente recebe aqui o Márcio Oliveira, técnico do São José Futebol Feminino. Obrigado a todos pela sintonia, pelo carinho. E até amanhã às 6 da tarde, encontro marcado aqui na Alternativa FM. Você ouviu Alternativa do Esporte, aqui na sua Alternativa, com a equipe Futebol Show.